Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma história bíblica. A história, uma mistura de mito e realidade, convida os espectadores a explorarem os recantos sombrios de Babel, onde os enigmas do passado ecoam até os dias de hoje. À medida que as revelações se desdobram, a trindade de Nimrod, Semiramis e Tamuz se torna um intrigante quebra-cabeça, desafiando as noções convencionais de poder, paixão e sacrifício. Deus enviou Adão e Eva para o leste quando os expulsou do jardim. E quando Caim foi expulso da presença de Deus após matar seu irmão, o texto diz que ele também foi para o leste. A palavra leste representa uma jornada afastada de Deus. Portanto, quando vemos as pessoas se reunindo em um vale na terra de Sinar, no leste, implica que a próxima cena levará a humanidade ainda mais longe de Deus. Construir uma cidade era construir civilização. Construir uma torre era construir uma ordem religiosa. Ambas seriam iniciativas centradas no homem, em vez de centradas em Deus. Estavam abraçando um tipo de humanismo, em vez de buscar a agenda de Deus de multiplicar e encher a terra. Eles queriam fazer tudo o que podiam para evitar serem dispersos pelo globo. De certa forma, de uma maneira semelhante e não generalizada, desejavam o que a maioria dos adolescentes desejam hoje: independência, liberdade sem responsabilidade e com todos os seus benefícios, enquanto ainda desfrutam dos benefícios de viver em casa sob a supervisão dos pais. Nessa cena, a humanidade diz a Deus: continue a colocar comida na minha mesa e roupas nas minhas costas, mas não me diga o que fazer. Continue a me abençoar, mas não me instrua. Ou seja, fugir dos deveres. E a história de Nimrod remete a esta reflexão. O rei visionário que fundou Nínive e Babel, conduzido por ambições que desafiavam até mesmo os deuses. A sua rainha, Semiramis, era conhecida por sua beleza incomparável e astúcia, que rivalizava com a própria serpente. Nimrod é uma figura lendária da Bíblia, encontrada nos livros de Gênesis e Crônicas. Ele nasceu em um novo mundo recentemente recriado por Deus, após seu julgamento ter tornado o antigo mundo desprovido de grande parte da vida humana e animal. Um personagem importante em Gênesis. Segundo a Bíblia, ele fundou dois dos impérios mais poderosos da história, a Síria e Babilônia. Apesar de suas habilidades de liderança, as ações de Nimrod afastaram muitas pessoas de Deus. Inicialmente, o novo mundo estava livre do mal que existia no mundo pré-diluviano. Infelizmente, essa inocência não durou muito. O príncipe das trevas rapidamente começou a plantar sementes de rebelião nos corações férteis dos sobreviventes humanos. Satanás escolheu Nimrod a dedo para transformar o novo mundo em um caldeirão de rebelião. O próprio nome Nimrod significa "vamos nos rebelar". Quando se lê como Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor, Nimrod não está sendo elogiado neste contexto. Isso resulta em uma ofensa a Deus. Nimrod, na Bíblia, era bisneto de Noé, através da linhagem de Cuxi. Gênesis capítulo 10, versículos 7 a 12. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. A Bíblia chama Nimrod de um poderoso caçador diante do Senhor. Especula-se que ele pode ter sido de estatura gigantesca, o que poderia explicar por que tantas lendas foram atribuídas a ele, e por que as pessoas de sua época o seguiram. Nimrod era poderoso na terra, mas não de uma maneira boa. Ele governou sobre Babel, a primeira rebelião humana organizada contra Deus. Ele não era um caçador de animais, mas um caçador de homens, um guerreiro. Foi por meio de sua habilidade de lutar, matar e governar implacavelmente que seu reino dos estados da cidade do Vale do Eufrates foi consolidado. Os homens não confiavam mais em Deus, mas sim em sua destreza e habilidade. Nimrod aparece 3 vezes na Bíblia. Gênesis 10 é o primeiro e mais detalhado trecho. A próxima vez que Nimrod aparece é em uma genealogia no início de Primeiras Crônicas.
Sua breve menção em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, afirma que Cuxi foi pai de Nimrod, que se tornou um poderoso guerreiro na terra. O último trecho também menciona Nimrod de passagem, em Miqueias, capítulo 5, versículos 5 a 6. Esta será a nossa paz. Quando o assírio invadir a nossa terra e pisar nos nossos palácios, levantaremos contra ele 7 pastores e 8 príncipes, que serão uma força avassaladora entre os homens. Eles devastarão a terra da Assíria com a espada e a terra de Nimrod dentro de suas próprias fronteiras. De acordo com este trecho em Miqueias, a Assíria ainda era considerada como a terra de Nimrod centenas de anos depois, pelo menos pelo povo de Deus. No entanto, aprendemos muito pouco sobre Nimrod após a destruição do mundo pelo dilúvio. O próximo incidente que afetou profundamente Deus foi a construção da Torre de Babel. As pessoas queriam construir uma torre que alcançasse os céus de Deus, desafiando efetivamente o céu. O texto diz que eles queriam construir um nome para si mesmos. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9. Toda a terra tinha uma única língua e as mesmas palavras. E caminhando o povo para o oriente, acharam uma planície na terra de Sinar, e ali habitaram. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E usaram tijolos em vez de pedra, e betume em vez de argamassa. Alcatrão por ordem, eles disseram: Vamos construir uma cidade para nós e uma torre cujo topo alcançará os céus. E vamos fazer um nome famoso para nós, para que não sejamos dispersos em grupos separados e espalhados pela superfície de toda a terra, conforme o Senhor instruiu. Agora o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens haviam construído. E o Senhor disse: Eis que eles são um povo unificado, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo do que farão em rebelião contra mim. E agora, nenhuma coisa má que imaginarem será impossível para eles. Venha, vamos, Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos lá e confundamos e misturemos sua linguagem, para que não entendam a fala um do outro. Então o Senhor os dispersou dali sobre a superfície de toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Portanto, o nome da cidade era Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e a partir daquele lugar o Senhor os espalhou, e dispersou sobre a superfície de toda a terra. E no meio de toda esta confusão, surge uma história ainda mais enigmática e sombria e intrigante sobre Nimrod, o rei visionário que fundou Nínive e Babel, conduzido por ambições que desafiavam até mesmo os deuses. A sua rainha, Semíramis, era conhecida por sua beleza incomparável e astúcia, que rivalizava com a própria serpente. Por trás do esplendor dos palácios, um enigma envolvia a Trindade. Dizia-se que nas sombras dos corredores de Babel, Nimrod e Semíramis compartilhavam uma relação intrincada e misteriosa. A lenda contava de uma paixão que ultrapassava os limites estabelecidos pelos deuses, uma teia de desejos e segredos que desafiava a moralidade. Curiosos sussurros ecoavam nos salões do império, alimentando o fascínio dos súditos e despertando o interesse dos mais corajosos. Os escritos sagrados davam pistas enigmáticas sobre uma conexão além da compreensão humana, enquanto as lendas populares alimentavam o fogo da imaginação. Tamuz, o filho nascido dessa união proibida, era o resultado de um pacto com forças sombrias que pairavam sobre Babel. Seu nascimento envolvia uma aura de mistério, alimentando a especulação e o temor entre o povo. A trama se desenrola quando Tamuz, em sua jornada de autodescoberta, se depara com fragmentos de uma verdade enterrada nas sombras do passado. A cidade grandiosa de Babel, com sua torre ambiciosa, torna-se o cenário de revelações chocantes e revelações ocultas. O enigma de Nimrod e Semíramis, repleto de curiosidades e desafios, leva Tamuz a questionar as origens de sua própria existência e a enfrentar as forças ocultas que moldaram o destino de sua família.
Ao desvendar os segredos enterrados em meio às ruínas de Babel, Tammuz enfrenta escolhas que transcendem a moralidade humana e o próprio tecido do tempo. À medida que Tammuz continuava sua jornada espiritual em busca de sabedoria e compreensão, ele se deparou com uma antiga profecia esquecida que lançou uma sombra de surpresa e revelação sobre sua vida. Os antigos textos falavam de uma criança destinada a liderar o reino, cujo nascimento seria abençoado pela união sagrada entre sua mãe e uma divindade ancestral. Chocado e incrédulo, Tammuz procurou conselhos entre os sábios mais veneráveis. Após extensas pesquisas e revelações ocultas, ficou claro que Nimrod, o líder que ele admirava e cuja morte havia abalado o reino, era de fato seu meio-irmão. A mãe de Tammuz, cuja história havia sido mantida em segredo, era a mesma mulher que deu à luz Nimrod. Essa descoberta lançou Tammuz em um turbilhão de emoções, sentimentos de choque, traição e, ao mesmo tempo, uma conexão mais profunda com seu passado e com o próprio reino o inundaram. A relação entre Tammuz e Semiramis também foi posta à prova, pois ela tinha mantido esse segredo por tantos anos. Apesar do impacto inicial, Tammuz percebeu que a verdade podia ser uma bênção disfarçada. Ele decidiu compartilhar essa revelação com Semiramis, e para a surpresa dele, ela também não estava ciente da verdadeira linhagem de Nimrod. Juntos, Tammuz e Semiramis enfrentaram a revelação, reconhecendo que o amor e a dedicação que tinham um pelo outro eram mais importantes do que os laços de sangue. A história de Tammuz, então, transformou-se em uma jornada de reconciliação, perdão e unidade. Ele usou o conhecimento recém-descoberto para unir ainda mais o povo, mostrando que as origens não deveriam ser um obstáculo para a cooperação e a paz. O reino, fortalecido por essa compreensão, floresceu sob a liderança de Tammuz e Semiramis, tornando-se um exemplo de superação das diferenças em prol de um futuro comum.